Durante o debate no Congresso Nacional, Nicolas Ferreira mandou um recado para o povo brasileiro e principalmente para Alexandre de Moraes, aquele que não pode ser citado, aquele que não pode ser dito ou mencionado em qualquer postagem. Há um tempo atrás, nem sequer o nome dele nas matérias poderíamos trazer. Tínhamos que dar caminhos para que as pessoas soubessem que estávamos falando deles. Então essa é a democracia que a esquerda prega. Que nós tenhamos medo de trazer a verdade, mas é claro que nós não vamos nos render e principalmente ficar de mãos atadas enquanto não só Alexandre de Moraes, mas como esse governo faz o que quer e ninguém diz nada. Nós vamos sempre trazer a verdade e claro, vem comigo, eu quero te mostrar esse forte recado que Nicolas Ferreira deixou para o ministro Alexandre de Moraes. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para vocês ficarem muito bem informados de tudo que tem acontecido no cenário político desse nosso Brasilzão. Coronel Limeira, primeiro eu gostaria de parabenizar pelo trabalho excepcional que o senhor tem feito à frente dessa comissão e cumprimentar essa grandiosa mesa na qual estou vendo aqui agora, doutor Sebastião, deputado Gustavo Gaia, senador Girão. De fato, são pessoas que nos inspiram e cumprimentar a todos, principalmente aos representantes aqui, né, das pessoas que estão presas. Eu sei que tem aqui pais, mães, temos parentes, as FAV, eu exalto aqui na pessoa da Gabriela Ritter. Temos aqui mães, como por exemplo a do tenente Rafael Pereira Martins, que está preso, assim como os diversos outros inocentes. Eu sei que tenho pouco tempo aqui, tenho 2 minutos e meio, então eu vou ser bastante incisivo. Nós estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a UNE no peito, ou simplesmente black blocs, né, com os rostos tampados, eles estariam livres. Como estão agora? Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado é específico para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes, que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né? Aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo, pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não fazer com que a prisão se torne domiciliar, medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então, o meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega, já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega. Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu estado, e agora quis dizer ainda que vai se aposentar, horas. Rodrigo Pacheco, deixa eu falar uma coisa pra você, não tem otário aqui nessa mesa, sabe por quê? Eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, pra daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, estão com tornozeleira eletrônica. Eu te pergunto, qual corrupto hoje tem tornozeleira eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu estou sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal para poder explicar o porquê que eu chamei o Lula de ladrão. Não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais, não posso falar que o céu mais é azul, mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação,
Porque se fosse para eu estar aqui eleito, assim como Gustavo Gaia, bater o dedo aqui, embora eu seria um covarde, não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado, eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa a não ser sobre isso, porque se eu tivesse preso, ou tivesse tornozeleira eletrônica, ou tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado, porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa que estava aqui, não, ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso. O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez, ministro Alexandre de Moraes, chega, o senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania, nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados, nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados, nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Parabéns, Nicolas. Eu queria convocar agora... Esse foi o recado de Nicolas para toda a população brasileira. O que nós queremos é paz e que o judiciário faça o papel dele. E que todo o poder faça o que tem que ser feito. Bolsonaro sempre dizia que nenhum poder está acima de nenhum outro poder. Só que nós vimos que a esquerda se sentiu ameaçada e que ela foi atacada de alguma forma e que o poder executivo estava, de alguma forma, passando das suas prerrogativas. Mas, na verdade, nós vimos que quem estava passando das suas prerrogativas sempre foi o judiciário. Na verdade, os outros ministros, não é que eles têm medo do Alexandre de Moraes. Eles não querem repudiar ou eles não querem ir contra o Alexandre, o ministro, para não queimar a imagem do Supremo Tribunal Federal. Essa é a verdade nua e crua. Eles não querem de nenhuma forma associar o seu nome ao nome do ministro Alexandre de Moraes, como aqueles que repudiaram o ministro que está tentando salvar o governo e salvar a imagem deles próprios. Essa é a verdade. E claro, nós não vamos temer. Muitas pessoas pegaram 17, outros pegaram 3, outros ainda nem foram julgados, né, pelo ministro, mas deveria, e todos nós sabemos que eles deveriam passar pelas instâncias, mas já foram direto para o Supremo Tribunal Federal. Inconstitucional.